Então, agora nós vamos nos preparar para a prece. Eu vou pedir para o nosso querido presidente, uma pessoa boníssima, é o que mais trabalha na Casa Espírita Círculo da Luz. Ele não gosta que fale, mas ele é o que mais trabalha, é o primeiro que chega. E ele pensa em todo mundo, é incrível. Ele fala, ele pensa em todos aqui e muitas outras pessoas fora daqui. A gente observou isso, né? E a gente vai pedir para esse coração bondoso, então, para que faça a prece de abertura, mentalizando uma pessoa querida, Angelina, né? Angelita de Araújo. Angelita de Araújo, que está muito doente. A gente mentaliza para que receba esses refúgios de paz, de saúde, de tranquilidade. Então, vamos pedir ao nosso querido Mário que faça essa prece de abertura dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Jesus amado, nós queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui envolvido pelo manto de Maria, envolvido pelas vibrações dos nossos mentores, que carinhosamente cuidam dessa casa. Eles são os presidentes, eles que chegam bem mais cedo, antes de nós pensarmos em virmos para cá. Os nossos mentores já estão trabalhando nas almas, nos corações. Queremos agradecer por esse carinho que é dispensado à nossa casa, à nossa família espiritual. Abençoa o trabalho pela manhã, abençoa o Wallace, abençoa essa irmã em São Paulo que está tão debilitada no leito. Que os anjos possam estar ao redor dela, dando o medicamento necessário para a cura da alma. Que essas manhãs sejam de celebração, de paz, de alegria e dessa cruz que simboliza tanto e que nos faz sempre relembrarmos de Jesus. Fica conosco e dê-nos uma reunião abençoada na presença do Cristo e sua proposição de Maria. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, o céu é feito das gotinhas, que as gotinhas sejam sempre essa semeadura que o nosso jovem Wallace vai falar hoje, né, da parábola do filho pródigo. Então, vou deixar com ele, que Deus o abençoe, o mentor dele. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão aqui online, são 9 queridos aí. Então, vamos ao nosso jovem da família do Colinho aí, Wallace. Bom dia, gente. Bom dia. Então, a maioria me conhece já, claro. Acho que a maioria é minha família. Puxa saco, né? Então, estou aqui mais uma vez a pedido do meu amigo Márcio para tentar passar algumas reflexões sobre essa parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo, escrita por Lucas, né? Que foi a homenagem ao meu filho. Foi a pedido dele. Então, aí eu fiz a minha colinha aqui, pessoal. Então eu vou passar para vocês aqui a parábola inteira. E aí a cada slide eu vou passar um pouquinho da reflexão, né? Que serve dessa parábola aí pra gente, tá bom? Então, essa parábola, ela é uma das parábolas mais conhecidas, né? Jesus é uma parábola que ela traz um entendimento. O entendimento que trouxe para mim, estudando ela, foi de um pai, né, que é amoroso, que é um encontro, o filho retornando ao pai, né, que é como a gente se perde, né, no dia a dia, nas nossas dificuldades, e a gente sempre, quando a gente para analisar tudo, e a gente recebe aquele conforto, às vezes, de um amigo, de um familiar, a gente que é espírita acaba recebendo assim, uma mensagem. E eu sinto que é um retorno, assim, né? Acaba limpando, assim, a minha cabeça e é isso. Tô nervoso de novo, gente. Não precisa ficar nervoso. Ah, entendi. Estamos em família. Então, vamos lá. Então, lá em Lucas, capítulo 15, do 11 a 32, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Então, assim, ele repartiu suas propriedades entre eles, né? Esse filho, na verdade, queria sair para experimentar as coisas da vida. Ele tinha ali, que ele não tinha ali na fazenda, né? Eu penso assim. E daí tomou essa atitude egoísta, né?
de ele querer uma herança que, assim, o pai nem faleceu, como assim, uma herança? Enfim, e isso acontece muitas vezes com a gente também, né? Quando queremos uma coisa, assim, por impulso, tomamos uma atitude sem pensar e achamos que é certo, que será bom para nós. E muitas vezes não pensamos nas consequências, né? E nem quem está ali do nosso lado, né? Nosso pai, que tipo de atitude que é essa de um filho pedir assim, uma herança para sair de casa, para conhecer o mundo. Não é legal, né? Não é uma atitude bacana. Então, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo responsavelmente, né? Então, esse filho, pródigo, na verdade, ele, eu acredito que muitas vezes acontece com a gente também, né? Muitas pessoas se deslumbram com a vida fácil, querem viver aventuras, queremos o novo, querem a luxúria a qualquer preço, né? E digamos assim que uma ilusão, é uma vida falsa, né? Uma vida da matéria, né? A gente acha que aquilo ali é tudo ilusório, né? A gente acha que, nossa, eu quero ir para esse mundo, conhecer essas coisas e o importante mesmo que a gente vem para cá não é nada disso, né? Então, é, então tudo isso faz parte da matéria e não faz a gente evoluir, na verdade. Então, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de corpos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, assim também acontece com a gente quando tomamos atitudes que nos levam a caminhos que nós não queríamos passar, né? Assim, querer ele vai se sujeitar a cuidar de porcos e comer da comida do porco, dos porcos. E aí, por conta da necessidade, né? Perdeu tudo, a necessidade, ele seguiu o único caminho que ele tinha era aquele, né? Procurar algo para se sustentar. Isso também às vezes acontece com a gente, né? A gente toma certas atitudes, umas escolhas ruins, né? E acabamos nos perdendo. Às vezes muita gente toma esse tipo de atitude por impulso e por necessidade tem gente que acaba se sujeitando a roubar, a matar, né? Por conta da necessidade dali do momento, né? A gente vê isso muitas vezes até em favelas, né? Esse tipo de lugar. É bem triste, né? A gente, por conta das nossas escolhas e atitudes por impulso, a gente acaba sendo sujeitar ao se juntar com os porcos, esse tipo de coisa, né? Enfim. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, nesse trecho da parábola, o filho toma uma ação muito importante, né? É levantar-se e ir para o pai. E assim nós também devemos agir nas nossas dificuldades. Levantarmos e irmos de encontro com o pai, meditando no silêncio do nosso íntimo, né? Eu acho que a meditação é muito importante para a gente poder, né? Igual o nosso amigo Ramon medita, ele deve saber melhor aí o quanto é importante a gente meditar para poder se conectar. E pedindo ao nosso Pai que Ele nos guie, que nos abençoe, procurar entender e compreender com esse processo, com essa dificuldade. A gente precisa dar ouvido aos nossos mentores também, né?
para completarmos a nossa missão, entendeu? Porque nós, completar a nossa missão, que nós nos comprometemos no nosso plano implementório, né? E mais. Humildade, né? De você reconhecer que errou e É, pedir ajuda. exatamente. A gente ter a humildade de que errou e a gente pode. Nada está perdido, né? Se a gente acaba se perdoando também, né? Que a gente acaba ficar com aquela mágoa tão grande daquele mal que ele fez pro pai dele, né? Que ele reconheceu o erro que ele fez ali. E aí ele. E é importante a gente ter essa reflexão quando a gente causa algum mal, alguma coisa ruim que a gente faz e saber ter humildade de se desculpar e poder retornar para aquele que a gente, como posso dizer, aquele que a gente prejudicou, aquele que a gente fez um mal para alguém, a gente poder ter humildade, esquecer um pouco do nosso orgulho, né? E, e é isso, essa mensagem é muito bacana, esse levantar que teve, esse despertar, né, que ele teve para voltar para o Pai, né? Como a gente também precisa desse despertar no nosso dia a dia, né? Despertar e de encontro com o nosso Pai maior, né? E às vezes a gente, isso é uma lição muito boa também de humildade, né? Chega num certeza. ponto que a gente, né, tem que ser humilde pra gente Uhum, despertar essa consciência da gente também, sabe? com certeza. E essa ideia também, essa parábola muito bonita também, que ela é a chave da reforma íntima, né? Você entender os seus sentimentos, o porquê e o desapego também. É que a gente vai melhorando a cada dia, vai... Uhum. São lições lindíssimas É. nessa passagem. Essa imagem é bem bonita dele refletindo tudo que ele fez, né? Tudo que ele passou, porque que ele, tudo aquilo era tudo da matéria, era muito banal. Ele tinha tudo e largou tudo que ele tinha de bom ali para se despir das coisas da luxúria, coisas que ele achava que era que a gente acha que aquilo, às vezes, aquelas amizades, aquele tipo de gente que a gente vê. Muitos amigos costumam seguir aqueles reels do Instagram e ver aquela vida de luxo, achando que aquilo é o que ele tem que alcançar, que ele almeja aquilo, né? Isso. Ter um carro bom, fazer muitas viagens e largar tudo que tem, né? Às vezes esquece ali da família que está em casa, de um amigo que está precisando de uma ajuda e da sua reforma íntima também, né? Porque as pessoas hoje em dia se conecta tanto com a matéria que esquece, né? Do ser, do por que ele está aqui, né? Por que a gente está aqui na Terra. Não faz muito sentido a gente pensar que a vida é só isso, né? Que é a gente estudar, trabalhar e viver de luxo. É muito, na minha cabeça, eu acho que fica muito vago, né? Por isso até que eu vim aí para essa filosofia também, que é o Espiritismo. E também, Interessante, deixa eu falar, Márcio. interessante também, Wallace, que muitas vezes a pessoa ela vai alcançar esse despertar, que é uma coisa boa, mas quando está nos vendavais do inverno, no frio do inverno, no sofrimento, né? Uhum. Que aí a pessoa fala, agora já não aguento mais, tem que achar uma saída. Que foi o Enquanto caso do filho É pródigo. o caso do filho pródigo da maioria de nós. É, Mas o ideal, se a gente faz esse trabalho rotineiro de avaliação, de aprimoramento, aí a gente pode diminuir um pouco, não precisa esperar estar na sarjeta, estar lá nos Sim, últimos com degraus. O certeza. ideal é a gente começar antes, né? Despertar antes. no caso a gente tem que ter evolução, a gente evolui na dor, né? Isso mesmo. Ou no amor, né? No caso dele, ele está evoluindo na dor, né? E a gente tem essa opção, né? A gente não precisa passar por nada para poder evoluir, né? E também isso também aí, fala que eu falo, Márcio, lá, o desapego, né? Então, às vezes, a gente é muito apegado às coisas materiais. Somos. A luxúria, a vida extravagante, as coisas do dia. Então, às vezes, pela misericórdia de Deus e pelas leis naturais de Deus, tem que despertar. Às vezes a gente passa por situações, né, a gente sofre porque a gente não tem essa ideia, às vezes, da fé no futuro.
né? Uhum. Mas quando você começa, e Deus, na divina misericórdia, a perfeição de Deus, ele traz a gente para isso, né? Então, isso é um despertar, é o desapego à matéria. Verdade. Isso mesmo. Então, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Né? Hum, Então, essa parte, né, esse trecho da parábola, é como o nosso Pai Maior sempre está assim para nós, né? Sempre de braços abertos, né? E esperando ali a gente se arrepender, se arrepender e enxergar, né? Ele sempre vai estar ali de braços abertos para nos confortar. Né? Hum, Isso é tão confortador, tão consolador, é, saber que nenhum dos seus filhos, mesmo o mais perdido, está desamparado. Isso aí é aconchegante para a gente, né? Porque às vezes Deus deixa acontecer algumas coisas, como o Mário falou, das leis naturais, até a lei da destruição, deixa acontecer, porque tem irmãos nossos que precisam realmente estar no fundo do poço para depois submergir na uhum, luz, né? Mas tem que chegar pela dor mesmo, porque não consegue acordar. Então é bom a gente, né, acordar antes, né? Mas mesmo não acordando, Jesus vai lá pegar a ovelha perdida, mesmo que tenha 99 no caminho, ele não esquece aquela última lá. Graças uhum. a Deus, né? Um bom pastor. É um bom pastor, graças a A Deus. Regina está fazendo um comentário aqui, eu não sei quem é a Regina, de repente para a gente ter. Regina Helena? É importante termos a humildade de reconhecer que erramos, né? Com certeza. E essa humildade é um dos requisitos para que você entrar no reino de Deus. É um arrependimento sincero, né? Isso, isso. Eu queria entrar dentro desse, só mais posso falar? Claro, com certeza. Não, dentro disso que o Mário falou, porque quando a gente erra, a gente, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo, que nós não somos perfeitos, a gente é muito presunçoso. Então, quando a gente erra, a gente tem dificuldade de refazer esse caminho, por isso que o levantar é tão importante do filho pródigo, porque a pessoa tem receio tem vergonha, acha que é ruim admitir que errou mesmo, você essa humildade. E a gente já viu em reunião mediúnica, por exemplo, o espírito relutante dá ali a ajuda toda, e ele relutante, ele está com a raiva com tudo. Aí, de repente, a espiritualidade traz, então, ali para perto um pai ou uma mãe, né? Eu já vi em reuniões mediúnicas que a mãe espiritual chegando, e aí o filho vê a mãe, começa a chorar e fala assim: eu não queria que ela me visse assim como eu estou agora. Aí você percebe nessa frase do espírito a dificuldade dele de lidar com os próprios erros dele. Ele tem vergonha de si próprio. Mas aí a mãe envolve, abraça e tudo fica bem. Sim. Então, essa humildade é muito importante, é uma condição, como o Mário falou numa palestra anterior aí, é uma condição importante, essencial, para que a gente prossiga para a luz. Com Né? certeza. Quando tiver, a gente mesmo se condena, né? Eu tinha uma amiga que era coordenadora do Hospital André Luiz, Hospital de Doentes Mentais lá em Belo Horizonte. Ela fala que a maior dificuldade do doente, do enfermo, ele tem vergonha dele mesmo, do estado que ele está ali. Tem dificuldade de aceitar que ele está doente ali. Às vezes de aceitar ajuda, né? Também com o ego, às vezes, da pessoa é muito grande. E às vezes a vergonha também de chegar ali, às vezes não ser aceito, esse tipo de... Né? Enfim. E... Escrita aqui, perdi. Eu escrevi um pouquinho aqui também, quando a gente quem vive aqui nos Estados Unidos, eu acredito que sempre passa por uma dificuldade, assim, no começo, financeira, né? E às vezes a gente tem aqueles altos e baixos aqui, né?
Porque a gente, quando eu e a Rani estamos daqui há 5 anos, então a gente vive aquela montanha-russa, né? Porque a gente acha que sempre tem trabalho, aí do nada o trabalho acaba, né? Se agora a gente entra em desespero e acaba usando as economias para pagar nossas contas, e a gente não atrasou um mês aqui, já ficou uma semana em casa sem trabalhar, já acumulou muita coisa aqui, né? Então, e aí sempre nesses momentos de dificuldade que eu tive aqui, né? Eu já tive outros, né? Óbvio, né? Mas o que eu consigo lembrar são esses momentos de dificuldade aqui, no caso financeiro. Graças a Deus são financeiros, né? Não é nenhuma dificuldade maior. E aí a gente tem uma amiga lá no Brasil que a gente conversa com ela, e aí sempre vem uma mensagem assim da espiritualidade. Que aí chega para você, não, pode ficar tranquilo, as coisas vão melhorar, vocês estão sendo amparados, vocês estão sendo iluminados, tem um manto azul, né, vendo vocês. Isso é o que conforta, né? Esse é o momento que eu acabo indo de encontro, né? Isso é Importante. bastante. Vamos lá. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga uma túnica e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Então, esse trecho eu assisti uns vídeos, né, para poder pegar umas reflexões. E aí eu vi um vídeo de uma senhora, esqueci o nome dela, mas eu achei bem legal que Jesus quis dizer aqui nesse trecho, a reflexão que ela fez, né? Esse traga uma nova túnica seria como uma nova veste, né? Significa que era uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo ser, né? Tá vindo ali. E o anel significava o retorno para a família, porque naquela época era um anel familiar, as pessoas assinavam com o anel, né? Então, ele omitia ali as iniciais da família, era bem bonito. Muito forte. Era assim, ver o pai assim, animado, querendo trazer esse filho de volta. Eu achei assim, pô, a reflexão que ela fez ali me emocionou um pouco Reencontro. de ver esse pai recebendo o filho assim e não, você é meu filho, você tem que estar. Orgulho, né? Você é meu filho, você tem que estar aqui comigo. Você não vai se juntar, você não é um dos funcionários, né? Agora, ele queria voltar para ser um funcionário do pai dele, né? E aí o pai dele, não, você é meu filho, você vai veste essa túnica nova aqui, agora é uma nova vida, é um novo encontro, né? E o calçado que significava a volta dele para a comunidade, que o filho havia voltado para a comunidade, né? É bem interessante essa parte. Essa ideia de comunidade é coletivo, né? Quando um sofre, todo mundo sofre. É. Então aí todos, principalmente você, sua família, né? É interessantíssimo isso tudo, né? Porque que nós estamos aqui nos Estados Unidos, uma das coisas primárias que vai tocar na gente é a parte financeira. Todo mundo passa por isso. Assim. É. Sem dúvida. Fortalece. Fortalece. Então, aí vem a parte chata da parábola. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Né? Então, nesse trecho, a reflexão que fica para a gente é que o filho mais velho simboliza um pouco nós, né? Assim, às vezes o egoísmo, às vezes nós somos egoístas. Ira, né? A gente não acha justo, né? Como assim? Eu tô aqui com o meu pai todos esses anos. Inveja, né? Às vezes o filho acha que o pai tá dando carinho para aquele e aquele tá de lado ali, né? Quando a gente não se alegra com a felicidade do outro, né? Que é a inveja. Quando a gente não perdoa aquele que cometeu um erro, um crime. Muitas vezes a gente vê uma atrocidade lá no Brasil, alguma coisa, um crime assim, bárbaro, né? Uma coisa assim, muito chata que aconteceu. Às vezes aí a gente pensa, nossa, a justiça foi feita, ele foi preso, ele tem que ser preso. Às vezes a gente até fala, tem que morrer, né? E aí essa reflexão, né, esse filho mais velho traz pra gente que e a gente acaba pensando às vezes, né? A gente vê uma coisa tão ruim acontecendo que a gente pensa que para combater aquilo é desejando o ruim para aquela pessoa. E, na verdade, não. A gente tem que orar, pedir para aquele ser que cometeu aquela atrocidade que seja iluminado, que ele mude, né? Que ele se transforme, que ele melhore, porque a gente não pode pensar, porque a gente traz essa energia para nós, né? Quando a gente deseja o mal para aquele que causou o mal, a gente também tá vibrando baixo, né? Tá vibrando na mesma densidade, eu acredito, que aquele que cometeu aquela mesma atrocidade, né? E às vezes o irmão não precisa nem sair da comunidade para ter essa ira entre irmãos ou entre pessoas da própria comunidade. No próprio, né, comunidade tem a ira, a inveja e achar que é menos desprovido, menos amado, né? Muitas vezes ele nem precisa sair. Ocorre o dia a dia da gente, né? Ô, Anderson, quando você leu isso aí, né? Como você se viu lá nessa passagem? Quando eu li nessa passagem, na verdade, eu nunca tenho alguma coisa parecida, que pareceu, mas assim, eu tenho um irmão que, não que eu tinha inveja dele, mas ele era muito querido, ele é muito querido. Ele tá assistindo. Mas eu também tive. Ele é Eu achava. muito querido. E às vezes é o sentimento às vezes, que eu tinha de querer ser ele, né? Por isso que eu falei, eu senti isso. É mais velho ou mais novo? Mas não era mais velho. O que eu acho interessante dessa passagem é que ele mostra assim, eu fiz tudo certo, então eu tenho que ter mais reconhecimento de quem fez tudo errado, né? E o que o pai está mostrando é não, você fez tudo certo, graças a Deus. Mas agora vamos ajudar quem fez errado a fazer certo também, né? Então eu acho que o que eu sempre fiquei assim, interessada nessa passagem é quem faz tudo certo, né? Às vezes a mentalidade da gente é punir quem faz errado e vangloriar, julgar quem faz errado. Exatamente. E, né, tratar bem quem faz certo. E o pai está mostrando, não, você e ele, os dois merecem, né? A minha casa era assim, exatamente assim. O meu irmão era aquele que fazia as coisas tudo erradas, aprontava, e eu lembro que ele aprontou uma vez, assim, uma coisa que ele pegou um dinheiro, assim, que não podia, da nossa mãe, e aí meu pai deu um prazo para ele. Assim, olha, você tem até essa semana para resolver esse problema, porque se você não resolver esse problema, eu quero você fora de casa. Que era um dinheiro que era pro dentista, né? Da nossa irmã. E eu lembro que eu peguei e dei um telefone meu, que eu vendi um telefone para ele poder pegar esse dinheiro e cobrir. Eu falei, caramba, mano, como é que pode ser o cara dizer desse jeito? Como é que ele apronta uma dessa? Eu ficava puto, né?
Inclusive, eu não acredito que fez um negócio desse. E eu era mais ou menos esse, né? No caso, inverteu, né? Eu era o irmão mais novo, né? Mas aqui eu me vejo como o irmão mais velho, né? E meus pais sempre ficavam ali em cima dele. Não, porque eu... Mas a minha mãe fala até hoje, né? E hoje não mais, né? Hoje, graças a Deus, ele tá super bem, é uma pessoa transformada, assim. Ele teve aqui recentemente. Foi muito bom, sim. E aí minha mãe falava assim, ah, ele precisa de ajuda, filho. Não precisa. Se eu não olhar, se eu não olhar ali, ele se perde. Se eu não cuidar, ele era muito 880, né? E a minha mãe via que eu era mais assim, mais tranquilo, mais responsável, né? Aí eu me vejo realmente como... É por isso que eu citei, Mas eu também A tenho. Regina mandou uma mensagem pra gente aqui falando o seguinte: gostaria de dividir com vocês. Eu achava que minha mãe gostava mais do meu filho, mais do meu irmão, do que de mim. Minha mãe desencarnou e recebi uma mensagem dela: filha, eu te amo. Seu irmão precisava de mim muito mais que você. Sempre tive confiança que te amava. Perdi perdão a ela. Tinha pedido perdão para ela. Então, assim, minha mãe está assim falando mesmo, minha também. mãe fala a mesma coisa, que o seu irmão tem dois, né, que dá mais trabalho. E aí ela fala, não, eles têm que dar mais atenção, não é que ele é querido, né? A gente chama, ah, é o querido da mamãe, né? Mas não era, ele realmente precisava de mais atenção. Mas agora tá todo homem, tudo criado já agora, graças a Como Deus. assim? Um filho saudável e um que está doente, né? Está no hospital. Isso. Você pede porque está saudável, tomar conta de tudo, enquanto a mãe vai cuidar de quem está no hospital doente, né? E até pede depois ajuda para o outro. Então é assim, é o doente, não precisa ser corporal, é o espiritual. É o espiritual, É o que precisa, né, de mais de amor. Mas essa é a beleza da família, né? É. E Emmanuel, e não somente da família, até da sociedade, que Emmanuel fala que os que estão na frente marcam o passo para os que estão na retaguarda. Então, assim, a gente vai fazendo isso. E esse aprendizado informal, você não está nem dizendo que você está aprendendo, a gente está achando que a pessoa não está acompanhando, mas a gente vai ficar surpreso, muitas pessoas caladinhas aí acompanhando a gente, e de repente eles vão fazer uma coisa que a gente está fazendo. Eu já vi muitos casos assim, a pessoa tá vendo, não está fazendo o que você está fazendo, mas está acompanhando. Um dia ela pode despertar e seguir o caminho que ela já aprendeu muito. Então aqui, eu escrevi um pouquinho sobre... Então essa parábola fala muito sobre nós, ela nos convida a gente fazer um retorno para nós mesmos, né? Para o nosso íntimo. Para nós entender por que estamos aqui e o que viemos fazer aqui. Nos faz lembrar do nosso Pai Maior, os ensinamentos de Jesus. Porque no nosso dia a dia, a gente se perde um pouco, né? A gente esquece dos nossos desafios diários, a gente esquece das nossas vindas aqui de domingo para nossos refazamentos da semana e a gente acaba se perdendo, né? Eu acho que esse reencontro, ele precisa ser diário, né? Porque às vezes a gente age assim, com falta de empatia, às vezes com uma grosseria, né? E eu tenho certeza que a gente não gostaria de agir dessa forma, né? Mas no dia a dia a gente acaba que nós somos falhos, né? Então, para não cairmos no egoísmo, na inveja, na raiva, precisamos fazer esse retorno para nós mesmos, para o nosso Pai e para os ensinamentos de Jesus, né? Que é essa parábola tão bonita. E o bom de tudo também, Wallace, é que tanto o filho que voltou, quanto o irmão ciumento, quanto o pai, tudo tem lição para a gente aprender. Com E certeza. todos nós vamos ser despertados na nossa consciência de uma forma diferente. Todos nós vemos um lado assim assado, né? Então aí, cada situação que aparece na nossa vida é para a gente despertar para Jesus, para a gente conseguir ver um pouquinho mais além. Sim. Essa passagem é lindíssima, é uma das mais importantes que tem na Bíblia. Sim. Então, peguei mais uma mensagem aqui. Que eu acho que a gente precisa, nós vamos sofrer algo, né? Às vezes a gente não precisa, mas a maioria aqui já passou, vai passar. A gente precisa refletir e se levantar, né? Esse é
o mais importante. Não sofrer porque é necessário, faz parte da nossa vida aqui na Terra. Refletir para entender o porquê, o que faz e o que faz parte da nossa evolução. E levantar-se sempre, porque estamos aqui para evoluir, para enfrentar nossas batalhas interiores e exteriores, para subirmos nas escadas que nos levam para o nosso Pai Maior. Aí até coloquei essa escadinha. Legal. Eu acho que é tudo, pessoal. Muito bom. Muito obrigado. Muitas palmas. Obrigado. Isso é muito bom. Obrigado, Wallace. Obrigada. E agora, meus irmãos, vou chamar aqui uma pessoa que se preocupa muito com os jovens aqui do Colim. Ela foi coordenador de mocidades espíritas aí no Brasil, vice-presidente da instituição. O Márcio, para fazer a prece final e encerrar esses momentos maravilhosos. Esses momentos finais, aproveitando as reflexões para todos nós, equipe da internet, os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Em face das reflexões da manhã, gostaríamos de encerrar lembrando de Jesus, o sol maior da terra, pastor, o bom pastor, que certamente está com os olhos abertos para as ovelhas perdidas, sempre dando a oportunidade a todos nós e a cada um de nós para retornar para essa felicidade, essa paz que emana das esferas superiores, destino de todos nós aqui presentes, mas que requer o nosso esforço para levantar das caídas. É necessário olhar para o alto e buscar o Pai. Que possamos pensar nisso, saber que a felicidade, a paz está ao alcance de cada um e de todos nós, bastando, no entanto, que nos levantemos para seguir. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco toda vez que te buscamos nas nossas reflexões. Que tenhamos todos uma ótima semana e que os nossos queridos irmãos da internet recebam também as energias serenas, tranquilas, aqui da equipe do Colim. Que assim seja. Regina, Vera, Silvia, Marina. O pessoal do Alas está tudo aqui. O time de corintiano está todo aí, né? É nóis. O Ramon, O Ramon também. Eu não estou vendo o Ramon, não. ele estava aí, eu acho que era isso. Podem, se vocês não souberem colocar aí a televisão, a gente pode. Odeio. Vera. Vera. Saudade, Vera. Vera, tudo bom? Clara. Tudo bom, vocês? Tudo bem? Joia. Estamos te aguardando semana que vem, né? Saudade. Até Um parece. abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom domingo. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau. E obrigado, Wallace, mais uma vez. Isso, muito É o obrigado. segundo de Olá. muitos. Marina. Joia. Olá. Olá. Pelada. Aí a mãe de Pelada não vai aparecer. Minha câmera não está abrindo, por isso que não estou Também aparecendo. não aparece. A gente está em casa, está em família. Tchau.
Bom dia para todo mundo, então. Tá? Fica com Bom Deus. dia, fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Tchau.